Bom, boa noite aí, Emerson. O pessoal for assistindo aí depois. Boa noite a todos. Vamos para nossa última aula, né? Da UC de comandos elétricos. Aí na próxima semana a gente inicia a nova UC, que é de termodinâmica, né? Acho que vai para uma parte mais interessante, onde a gente vai entender de fato o fenômeno físico mecânico que é da termodinâmica. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, na aula passada sobre os testes de resistência e de isolação. E também na parte elétrica, na inspeção de circuitos elétricos, a gente também viu ali algumas avarias, né? Então, com relação ao contator, principalmente ali, né? Falhas de dimensionamento, ruído do dispositivo. Bom, a gente também tem aí falhas de alguns outros componentes além dos contatores. Então, por exemplo, relé, né? O que pode acontecer no relé? O relé de sobrecarga, então, ele desarma. Então, o relé de sobrecarga é justamente ali, quando tiver um surto de corrente de tensão, ele tem ali um programado ali, né, ajustado, ele desarma, né, faz com que desarme o sistema. Só que ele desarmar, o que é uma possível carga? Pode ser a sobrecarga no circuito, que de fato ele atingiu, né? Então, o que pode ser a correção, né? É se ele desarmou de forma indevida. Então eu vou verificar o circuito em busca de uma possível anomalia e vou aguardar o resfriamento e rearmar o relé, né? Até porque ele esquenta bastante. Com relação ao fusível, as avarias é o que? É o dispositivo queimado, né? Aí já queimou, aí tem que fazer substituição, ou ele não funciona, mesmo ele novo ali, ele não acionou, ou seja, a sobrecorrente passou aqui direto e porventura queimou um componente que estava ali à frente. Geralmente, uma possível causa ele é queimado por sobrecarga no circuito, né? Localizar a anomalia e fazer e substituir. E se ele tiver novo, mesmo assim passou sobrecarga, tem que ver se é o fusível correto, né? Talvez ele não foi dimensionado corretamente. Pode ser também um provável problema e uma provável causa. Bom, então, pessoal, na parte elétrica, nas instalações elétricas, né, tem alguns termos aí, né, que é comum a gente falar neles, e também a gente tem que saber o que é qual, né, qual é qual. Então, por exemplo, quando eu lido com alta tensão, o que é alta tensão? Qual que é o valor que delimita aí? Então, por exemplo, se eu estiver lidando com corrente alternada, tensão superior a 1000 volts é considerado alta tensão. Ou se eu estiver lidando com corrente contínua, 1500 volts. No caso, entre fase e fase ou fase e terra, né? Baixa tensão, eu considero baixa tensão, aquela que tem tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. E também igual ou inferior a 1000 volts, então entre 50 e menor do que 1000, né? Então é acima de 50 e menor do que 1000, e acima de 1000 é alta tensão. Ou 1500 volts em corrente contínua, fase ou fase terra. Então é aquele intervalo, né? 50 e 1000, acima de 1000 alta tensão. Corrente contínua, 120, 1500, acima alta tensão. A gente também tem a extra baixa tensão, que é inferior a 50 volts, corrente alternada ou 120 em corrente contínua, também fase ou fase terra. A tensão de segurança é aquela extra baixa tensão gerada em uma fonte de segurança. Área classificada. Quando eu falo isso, é um local que favorece um evento de atmosfera explosiva. Ou seja, eu estou lidando com eletricidade e ao mesmo tempo eu tenho um ambiente com risco de explosão. Então, são as áreas classificadas, né? Com alto potencial, baixo potencial explosivo. O aterramento temporário é uma ligação elétrica intencional à Terra, né? Então, a função é garantir o quê? Equipotencialidade, né? E manter a continuidade durante a intervenção na instalação elétrica, né? Então, evitar ali as cargas residuais, né? Que fica distribuída ali em superfícies metálicas, né? Ou em algumas pontas ali do meu equipamento. Então, caso exista cargas passando pelo equipamento em áreas expostas ao contato, elas não são transferidas para o corpo dos operadores, ou seja, por isso que eu vou ter ali a ligação ao aterramento temporário, evita dessa carga vir para a gente, né? Que aí, se não tiver, por exemplo, esse aterramento, a gente que vira ali a terra, né? Então passa para a gente essa carga.
A atmosfera explosiva, né, que é substâncias inflamáveis, né, com ar, então seja na forma de gás, vapor, névoa, fibras, que pode causar a combustão. Tem as influências externas, que são as variáveis que devem ser levadas em conta durante a definição e seleção das medidas de proteção, que é a finalidade o quê? Proteger pessoas e melhorar o desempenho dos componentes da instalação. Instalação elétrica, né, as partes elétricas e não elétricas agregadas e com características coordenadas entre si, então é indispensável ao funcionamento de determinado sistema elétrico. Instalação liberada para serviço, então tanto para baixa tensão quanto para alta tensão, né? Indispensável funcionamento do sistema elétrico. Barreira, como se fala em barreira, dispositivo que não permite qualquer contato com partes energizadas dos circuitos. O impedimento de reenergização, né, que é a garantia de não energização do circuito ou instalação por intermédio de recursos e procedimentos adequados. Então, é justamente aquele bloqueio que evita ali um acionamento acidental, né? Então, evita ali, né, geralmente aquele que o comando está principalmente distante de onde eu estou intervindo, né, na manutenção. Então, é a orientação dos operadores envolvidos no processo. Tem um invólucro, que é o envoltório das partes energizadas, a finalidade é o quê? Impedir qualquer tipo de contato com as partes internas. O isolamento elétrico, então é destinado a impedir passagem de corrente elétrica para interposição de materiais isolantes. Obstáculo, né, que é o elemento que impede o contato acidental, não impede o contato direto por uma ação deliberada, né? Perigo, quando a gente fala em perigo ali, né? Então tem aqui esse sinal de perigo, é uma situação ou condição de risco, que pode causar lesão ou danos devido à ausência de medidas de controle. Pessoa advertida é informada sobre os perigos da eletricidade, né? Então geralmente principalmente nos DDS, né? Que é o diálogo diário de segurança, né? Sempre para dar aquela alertada, né? Procedimento, então, sequência de operações a serem executadas no desenvolvimento de determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos. Prontuário, né? Então, um prontuário é um sistema organizado que contém uma memória dinâmica de informações referentes às instalações e aos operadores. O risco, é a capacidade com a grandeza com potencial possui para causar lesão ou dano à saúde humana. Os riscos adicionais, então, além dos elétricos, demais grupos ou fatores de risco específicos de cada ambiente ou processo de trabalho que afeta direto ou indiretamente a segurança ou saúde no ambiente de trabalho. A sinalização, que é padronizado com a finalidade de orientar, alertar, avisar e advertir. Sistema elétrico, que é as instalações ou circuitos elétricos interrelacionados destinados a atingir um objetivo determinado. Sistema elétrico de potência, que as instalações e equipamentos com a finalidade de gerar, transmitir, distribuir e medir a energia elétrica. Chamado trabalho em proximidade, trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada por meio do seu corpo ou por ferramentas e equipamentos que estão sendo manipulados. Travamento, ação com o intuito de manter, por meios mecânicos, dispositivo de manobra fixo, determinada posição com a finalidade de impedir operações não autorizadas. Zona de risco, que é a área ao entorno de parte energizada, não segregada, que pode ser acessada acidentalmente de dimensões estabelecidas conforme nível de tensão, cuja aproximação somente é permitida a profissionais autorizados e com equipamentos adequados. Né? E a chamada zona controlada, que é a área em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível de dimensões estabelecidas conforme nível de tensão, cuja aproximação também somente é permitida a profissionais autorizados. Então, esses termos aqui, pessoal, e mais outros aqui, é só alguns básicos aí, é o que a gente tem, por exemplo, lá na NR10. Então, quem quiser aprofundar, né, tem NR10 disponível aí lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, pessoal, também os motores elétricos, né? Então, por exemplo, muitos equipamentos aí vão, né, principalmente de sistema de amônia, sistemas maiores, né? Os chillers ali, o sistema de bombeamento de água, vai ser acionado por um motor elétrico.
Claro, a gente não vai ser responsável direto pela manutenção ali, né? Pode ser que a gente faça algumas pequenas intervenções, né? Só que, claro, né? Algumas intervenções maiores seja o pessoal da elétrica, né? Então, por exemplo, a manutenção desses motores é uma inspeção periódica, né? Já que o motor elétrico ele tem poucas partes móveis mecânicas ali de fato, né? E a parte elétrica, principalmente ali, né, nas tensões corretas, né? Então, é uma carga equilibrada, né? E principalmente tensão ali nas correntes também que circulam. Então, não tem grandes intervenções aí no motor elétrico. Então, a gente precisa só olhar, por exemplo, os níveis de isolamento, né? Verificar se não tem algum nível de curto, né? Se as fases estão corretas elevação de temperatura, né? Ou seja, se o motor está operando dentro das operações, daquilo que é estipulado, né? Dentro do seu dimensionamento. Então, se ele foi subdimensionado, provavelmente ele vai superaquecer, ele vai trabalhar com sobrecarga. Desgaste acentuados, principalmente ali por desgaste natural, principalmente de eixos e eixo, a parte ali dos campos elétricos ali de bobina, né? A parte de estator, as escovas que pode estar com desgaste. Então, dependendo do motor, precisa ser rebobinado, precisa ser feito ali algumas partes. O fluxo de ar gerado pelo ventilador, então se o meu ventilador não tiver soprando ali a contento, né? Então além dessas aletas aqui, eu tenho um ventilador que ajuda a dissipação de calor do meu motor, né? Que, claro, né, o efeito Joule, né, do campo elétrico ali acaba gerando, né, corrente gera calor, né, gera o efeito Joule, gera o calor. Bom, e também na questão, se eu manter o meu motor limpo ali, né, onde ele vai ser aplicado, é o ideal. Então, sempre tem que ter limpo, né? Então, sempre evitar sujeira, principalmente nessas aletas aqui, onde tem um ventilador, para evitar, para melhorar a troca de calor, né? E justamente dissipar melhor ali, né? Para não prejudicar a sua refrigeração. Também o grau de proteção é conforme o local de instalação, né? Então tem que ver ali, por exemplo, um ambiente que tem muita presença de poeira, sujeira, vou ter motores ali com uma proteção ali de tinta ou de proteção maior, né? Mais robusto, só que são mais caros também. Por exemplo, rolamentos também tem que estar em perfeito estado de conservação. Então, o rolamento tem que verificar, por exemplo, qual que é a periodicidade de troca, né? Se ele tá dentro da temperatura de operação, se está alinhado ou desalinhado, né? Que o desalinhamento ali, por menor que seja, diminui consideravelmente na sua vida útil. Então, você tem que fazer ali a intervenção correta. Então, a gente vai ver aqui, ó, a inspeção de um motor elétrico. Deixa eu tirar esse modo de tela aí. Aí eu vou passar aqui para vocês. Beleza. Durante a inspeção de um motor elétrico, alguns itens são importantes serem verificados, né? Um deles é o estado de conservação, limpeza quanto à oxidação, o estado da placa de identificação, as informações que é contida na mesma, né? Polia, o alinhamento da polia, a oxidação, quanto à limpeza, principalmente, né, da ventilação, né?
ausência de poeira, né? Ruídos. Esse ruído muitas vezes pode ser causado por rolamento, já em más condições. Os rolamentos eles ficam na parte interna do motor, né? E caso haja necessidade, os meios devem ser substituídos. Como vocês viram aí, pessoal, a parte do motor elétrico, ele não, você não precisa ter toda aquela, claro, você não pode negligenciar a manutenção, porém, aquela inspeção ali, já que o motor elétrico, ele é bem simples ali na questão construtiva, não é tão complexo. Então, por isso que principalmente ali a maior cuidado é principalmente com sujeira, né, para a parte de refrigeração, então as aletas ali, o motor limpo, ventilador correto e a questão do alinhamento, principalmente com relação às partes móveis ali, que é rolamento, né. E com relação ao uso mesmo, né, a parte aqui da escova, do estator e do rotor, né, que geralmente também tende a desgastar, né. Então vai ter um momento ali que o motor vai ser substituído, mas isso aí é depois de um longo tempo, né. Bom, meu motor também, né, pessoal, por ele lidar com eletricidade, e essa eletricidade tem que ser ali para a parte estática e móvel, que vai gerar o movimento, ela vai receber ali uma grande quantidade de corrente. E essa corrente tem que ser dedicada para gerar o movimento, gerar o campo magnético e gerar ali o movimento entre o rotor e o estator, né? Vai fazer ali a indução de campo e o campo vai fazer o giro, né? Então eu tenho que ser devidamente isolado, né? Então, para fazer esse nível de isolamento, verificar esse nível de isolamento, eu vou utilizar o megômetro, que a finalidade dele é executar os testes de medição. Então, ele vai gerar ali uma alta tensão para vencer a resistência do componente. Define pela corrente gerada o valor da resistência do componente medido. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comparar com a literatura, né? Lá, por exemplo, no catálogo do fabricante, ver, né, qual que é os valores ali, se está dentro ou não. Então, o que que o megômetro faz no motor elétrico? Ele vai constatar o isolamento entre a bobina e também o isolamento entre bobina e carcaça do motor, né? Então, isso é importante também, porque geralmente pode estar sujeito a choque elétrico por ter essa fuga de corrente. Então, a corrente que deveria estar passando na bobina, ela está indo para a carcaça, né? Aí pode estar, a gente está sujeito ali a um choque elétrico. E também pode gerar possíveis curtos. Então é também garantia aí, né, da segurança. Então, executar um teste de alta voltagem entre os condutores de corrente elétrica não energizada e os condutores térreos, então a gente pode seguir a possibilidade de curto-circuito ou curtos para a terra que possam causar danos. Então, esse teste de alta voltagem a gente efetua após a instalação inicial do equipamento. A gente faz ali verificar se está tudo certo, protegendo então contra a utilização de equipamentos defeituosos ou mal conectados. A gente garante assim uma instalação segura e protegida. Bom, e outro teste também é a proteção ali de garantia de vida longa para os motores e sistemas elétricos. Então, por exemplo, os motores, sistemas que estão expostos a sujeira, graxa, temperatura, que também, né, essa exposição a esses agentes agressores, né, pode causar também falha na isolação e também ocasionar paralisação na produção e também risco de incêndio, né? Se estiver lidando ali com uma graxa ali ou algum componente inflamável, né? Já que vai ter corrente passando ali em contato, justamente gera inflamabilidade. Se meu componente for inflamável, posso ter esse risco. Então, aqui eu vou ter, né? Deixa eu copiar aqui.
Aí, né, pessoal, os componentes, que é uma máquina bem simples, né? Não é nada complexo ali, por isso que tem uma alta eficiência, né? A gente sabe quanto menos componentes mecânicos ali, melhor, né? Principalmente na questão de atrito e eficiência energética. Bom, e como é que eu vou fazer então essa medição da resistência de isolação, né? Então, eu preciso fazer um exame minucioso no sistema para obter os melhores resultados. Então, eu vou seguir isso passo a passo. Então, o sistema ou equipamento tem que ser desligado e desconectar de todos os circuitos presentes. Então, tiver tudo ligado ali ao motor, tem que ser desconectado. Então, chave, capacitor, escova, para-raio, interruptor de circuito. E também verificar a possibilidade dessa medição serem afetadas pela presença de corrente de fuga, por meio de chaves e aparelhos de proteção contra excesso de corrente. Então, desconectar tudo. A temperatura do condutor também está acima do ponto de condensação do ar ambiente. A superfície do condutor possui carbono e outras matérias que podem gerar condução de eletricidade em condições de umidade do ar. A voltagem adotada não é muito alta, então, pois quando sistemas de baixa voltagem são avaliados, esse excesso de voltagem também pode causar dano à isolação. E o sistema em teste foi totalmente descarregado na Terra. Então, o período de tempo de descarga na Terra deve ser aproximadamente 5 vezes o tempo de carga de teste. E o efeito da temperatura também tem que ser respeitado. Então, a resistência de isolação vai diminuir à medida que a temperatura é elevada, ou seja, tem essa relação direta. Aumentar a resistência ou diminuir aumentar a temperatura. As leituras vão sofrer alteração devido às mudanças na temperatura do material de isolação. Então, para medição da temperatura do condutor, a gente utiliza ali um infravermelho, né, para poder fazer esse monitoramento. Ou um termógrafo também, dependendo que tiver disponível. Bom, e também posso avaliar a resistência entre as bobinas do estator, que é a parte fixa do meu motor. Então, vai recomendar que as fases e os circuitos do estator também estejam desligados. Então, tem que fazer com o motor ali praticamente desmontado, né? Aí eu vou fazer a medição da resistência de isolação entre circuitos e também de circuito interno, que ali é importante, né? A parte fixa e a parte móvel, vou ter entrelaçamento ali, né? Por diferentes campos, por diferentes partes ali da escova. Então, se tiver um curto ali, pode dar problema, né? Você tem que ter devidamente bem isolado ali. Então, a gente tem a classificação. Então, por exemplo, se a voltagem de fábrica vai de 0 a 208 volts, então a resistência mínima de tira é de 100 mil ohms, né? Ou 100 quiloohms. E assim por diante. Então, por exemplo, de 2.400 a 5.000, vai ser 3 mega-ohm de resistência. Então, para o melhor desempenho dos motores, tem que ser plano de manutenção que relaciona o componente a ser inspecionado, com a ação a ser seguida, o intervalo de tempo. Então, qual que é o plano, né? Então, já que não é tão complexo assim, pessoal, o plano de manutenção também não é tão complexo, é só a gente dar, né? É mais uma questão ali de verificação periódica. Então, por exemplo, com relação ao motor completo, né? Sempre fazer uma inspeção de ruído e vibração, né? Então, é da parte mecânica, né? Ver se o eixo ali está com excentricidade, se não tem nenhum ruído, principalmente com relação ali ao eixo, polir ou até mesmo os rolamentos, né? Pode fazer, por exemplo, um intervalo de 3 meses, ó. Então, drenar água condensada, se houver, né? Aí, se tiver sistema com água, reapertar parafuso ou porca, ou desmontar o motor e inspecionar os componentes internos. Um componente também para a gente verificar periodicamente é o enrolamento do estator e do motor, né? Que é a parte fixa ali, né? Então, vai fazer uma inspeção visual e fazer medição de resistência de isolação. E no intervalo de 3 anos, ó, então anualmente fazer isso daqui. Tá vendo que a manutenção é bem pouca mesmo, pessoal. Vê, anualmente, você nem precisa fazer isso diariamente, nem mensalmente. E também medir a resistência de isolação, né? E inspecionar também a fixação do enrolamento. Com relação aos mancais, diariamente ver controle de ruído e reengraxar de acordo com a indicação de lubrificante, né? Se ele já for fechado e tiver aquela lubrificação, não precisa fazer essa troca, né? Só faz a troca do rolamento mesmo pela sua vida útil. Então vocês estão vendo aqui que, por exemplo, o mancal uma parte mecânica é a mais crítica de fato do motor elétrico.
E a cada 3 anos, por exemplo, fazer limpeza dos mancais, ou substituição, inspecionar o casquilho, né, onde fica ali acomodado o rolamento, né, ver se já também está com folga ali, ou alguma que deixa ele frouxo. Se substituir também, inspecionar o eixo, recuperar também, né? Talvez meu eixo ali com atrito dê um desgaste, né? Devido a essa vibração, desalinhamento, pode fazer a troca também. Com relação à caixa de ligação do motor, fazer a limpeza então anualmente, limpar o interior, reapertar parafusos, e a cada 3 anos limpar o interior e também reapertar parafusos. O acoplamento, né? Então, no acoplamento sempre observar as instruções do fabricante. Então, de forma ali semanal, checar alinhamento e fixação. Também, de forma anual, o alinhamento e fixação, também a cada 3 anos. Bom, dispositivo de alinhamento, de monitoramento, né? Então, você pode ter ali uns sensores para fazer esse monitoramento ali. Então, utilizando IHM, aplicando ali uma manutenção preditiva, né? Então, por exemplo, você pode monitorar a vibração, registrar os valores de medição e vai ficar comparando, né? E, se possível, testar o modo de funcionamento. Com relação ao filtro, limpar quando houver necessidade. Áreas dos anéis, né, de vedação, né? Então, controlar o controle de limpeza quando necessário, assim com os próprios anéis e as escovas ali, né? Controlar, substituir quando o comprimento estiver gasto. Então, geralmente elas têm uma espessura X, aí com o tempo elas vão diminuindo, né? Com o tempo que elas vão diminuindo, ela perde ali o poder de gerando campo magnético, aí quando eu tenho que fazer a troca, né? Bom, quais são os defeitos, né, pessoal, que a gente tem aí nos motores elétricos típicos, né? Então, motor não dá partida, né? O motor elétrico ali não parte, o que pode ser? Falta de tensão, né? Então, os bornes não estão devidamente conectados, baixa tensão de alimentação, então, geralmente, por ser trifásico, a carga pode estar desequilibrada, né? Então, tensão menor do que a outra, tem que ver essa diferença de tensão entre fases. Conexão também pode estar incorreta, não terminal ligado de forma diferente, fora especificado. Então, geralmente na plaquetinha do identificação do motor, na plaqueta você consegue ver lá as ligações, né? Então, a ligação estrela, ligação triângulo, dupla estrela, duplo triângulo, dependendo do número de terminais, né? Carga excessiva, então, se tiver uma carga excessiva no motor, então o motor, vamos dizer, subdimensionado ou sobrecarga ali mesmo mecânica que força o motor, platinado aberto, capacitor danificado ou também, né, esse capacitor se eu estiver lidando ali com um motor monofásico, né, que ele lida com um capacitor ali que ajuda, né, funciona como uma espécie de terceira fase, né. Bom, o meu motor apresentar um baixo torque de partida, pode ser também devido à ligação interna incorreta. O meu rotor pode ter falhas, ou ele estar centralizado, tensão abaixo da nominal, a frequência também abaixo da nominal, né? Ou acima, capacitância também abaixo do especificado, se eu tiver também aqui tanta capacitância, os capacitores ligados em série em vez de paralela, que são aqueles motores monofásicos, né? Já o conjugado máximo baixo, então pode ser com rotor com falhas, com inclinação de barra acima do especificado ou descentralizado. Pode ser tensão abaixo da nominal ou capacitor permanente também abaixo do especificado. Vou ter também a corrente alta a vazio. A corrente alta vazio também pode ser devida a entre ferro acima do especificado, tensão acima do especificado, frequência abaixo do especificado, ligação interna errada, rotor descentralizado arrastando, rolamentos com defeito, tampas com excesso de pressão ou mal encaixadas, chapas magnéticas sem travamento, capacitor permanente fora da especificação e o platinado. Corrente alta em carga, né? Pode ser também tensão fora do nominal, sobrecarga, frequência fora da nominal, correias muito esticadas e o rotor arrastando no estator. A minha resistência de isolamento baixo pode ser devido a isolante de ranhura danificado, cabos cortados, cabeça de bobina
encostada na carcaça, né, que aí gera fuga de corrente. Presença de umidade ou agentes químicos também favorece a fuga de corrente. Também a presença de poeira sobre o bobinado, que aí pode atuar também como um isolante ali, né, dificulta a passagem de corrente. Ou também pode ser bom condutor. Aquecimento dos mancais, da mesma coisa, a falta, o excesso de graxa também pode dar um aquecimento do mancal, porque você está forçando ele ali, você aumenta o seu atrito. Pode ser um esforço excessivo axial ou radial da correia, então minha correia está forçando ali o meu rolamento. O eixo pode estar torto, né, desalinhado. As tampas, né, do meu motor pode estar frouxa ou descentralizada, ou uma falta de graxa, ou uma matéria estranha na graxa, ou seja, alguma coisa ali que é alheio, né, da graxa, que não deveria estar ali, e gera justamente o aquecimento dos mancais. O que gera também sobreaquecimento do motor pode ser também ventilação obstruída, ventilador de diâmetro menor, ou seja, o pessoal lá pegou um motorzinho menor, tirou o ventilador, colocou ali, lei suficiente. Que aquele ventilador ali, pessoal, acontece de mal, o pessoal meio que negligencia aquele ventiladorzinho. Então você vê os ventiladorzinhos tudo estourados, os motores geralmente dão uma superaquecida, que retira, estraga e joga fora. Aquele ventilador ele é bem importante, principalmente para retirar o calor ali que é gerado, né? Não é só aquelas aletas ali no corpo, né, na carcaça do motor. Aquele ventilador também ajuda a retirar, de forma axial ali o calor gerado pelo motor. Também tensão ou frequência fora das especificações, rotor arrastando ou falhando, sobrecarga, rolamento com defeito, partidas consecutivas. Então, o motor elétrico, pessoal, ele também não é feito para ficar dando partida direto. Ele tem um limite ali, né, desgasta. Então, como diz, esses picos de corrente, por mais que seja suavizado, tem ali soluções, por exemplo, inversor, mas se tiver partida demais ali, esses picos de corrente sobreaquece. Capacitor também permanente inadequado e ligações erradas. Alto nível de ruído pode ser devido a desbalanceamento, né? Então, meu motor está gerando excentricidade. O estator está alinhamento incorreto, rotor fora de centro, ligação errada, corpo estranho no entre-ferro, objetos presos entre o ventilador e o defletor, rolamentos gastos, ou também combinação de ranhuras inadequadas e uma aerodinâmica inadequada. E o outro problema típico no motor elétrico é vibração excessiva. Então, é rotor fora de centro, gera excentricidade, gera vibração, desbalanceamento na tensão de rede, né? Então, desbalanceamento ali não chega a tensões iguais ali que vai gerar, então vai ter intensidades de campo magnético, logo intensidades mecânicas distintas, né? Nas diferentes fases, então gera esse desbalanceamento gera vibração, rotor com falha, ligações erradas, rotor desbalanceado, mancal com folga, rotor arrastando, pode ser também o eixo torto, folga na chapa do estator, né, na parte fixa, ou uso de grupos fracionários em bobinagem de motor monofásico no capacitor permanente. Quando fala de capacitor, pessoal, não é um motor trifásico, é os monofásicos. Né? Os monofásicos vão ter ali principalmente capacitor que auxilia principalmente na partida, né? Então ele funciona como uma espécie ali de uma outra fase para poder melhorar ali a questão da partida. Bom, então, pessoal, a gente finalizar aí, para a proteção e funcionamento adequado do motor elétrico, alguns procedimentos têm que ser aplicados antes de iniciar a partida, né? Então, fez a montagem, montou tudo certinho ali, não ligar direto, né? Sempre fazer uma inspeção. Então, inspecionar a possibilidade do motor rodar livremente, removendo todos os elementos de bloqueio e calço utilizados para o transporte, né? Então, fazer um primeiro ligado ali, o motor girar normal, ver se está tudo certo. Depois, assegurar de que a tensão e a frequência está de acordo com o apresentado na placa de identificação. Então, fazer algumas medições ali, ver se está, né, se está tudo certo com tensão e frequência. Verificar se as ligações estão conforme presente no esquema de ligação, né? Então, se é o estrela, se é o triângulo, se está nos números de terminais corretos lá, né? Conforme lá a ligação do motor.
constatar também o aperto de parafuso, está bem apertado, né? Executar o acionamento do motor ainda desacoplado, né? Então, como eu falei, para fazer ele giro livre, para ver se está no sentido certo, né? Se é no sentido horário ou anti-horário. Inspecionar se ele está fixado adequadamente, né? Se não está frouxo, está devidamente alinhado. Verificar o aterramento, né? Se não tem, desde que não haja especificações com a montagem isolada do motor. Então, o aterramento tem que obedecer às normas vigentes, né? Para questão de segurança. Para o aterramento tem que ser utilizado o parafuso da caixa de ligação ou no pé da carcaça do motor, né? Então, a carcaça do motor vira o próprio aterramento. Verificar também a questão dos cabos de ligação, né, de controle de proteção contra sobrecarga, e também ver se ele está de acordo com as normas ABNT vigentes. Se o motor estiver no local úmido, né, ou seja, tiver presença de umidade em estoque ou paralisado por um longo período, tem que verificar e medir a resistência de isolamento. Então, se a gente tiver no chamado ambiente mais agressivo, essa resistência de isolamento, você aumenta aquela frequência de medição de isolamento, né? Até para uma forma de garantir que aquela isolação está dentro do especificado, né? Para não gerar ali corrente de fuga e também garantir segurança de operação. E para inversão, por exemplo, sentido de rotação do motor trifásico, você inverte duas fases de alimentação. Então você mantém uma ali ligada e as outras duas você faz o sentido de só fazer a mudança. Uma coisa que o pessoal aqui de Goiânia, numa empresa, eles estavam falando que fazia, não foi Goiânia ou Rio Verde, que diz que tem a partida direta com reversão, né? Aí diz que lá a supervisão deles permitia que eles simplesmente faziam isso direto no motor, desconectava de um terminal no outro e eu falei, caramba, o pessoal da segurança vê isso aí e morre do coração, né? Literalmente fica de cabelo em pé, né? Porque se fazer isso é um perigo total, né? Até porque se você ficar fazendo essa inversão e conectar fase com fase, se não tiver devidamente protegido, meu amigo, você está um perigo enorme. Então, por isso que a gente tem diagrama de comando, tem todo o comando para fazer essa reversão de giro, né? Você vai fazer num quadro, numa tensão menor, então você vai estar lidando ali com 380, 440 volts, que são um perigo lascado, né? Você vê que a própria chefia que orientava, né? Então, tudo errado, pessoal. Pensar na segurança sempre. Eu sou da parte mecânica, pessoal, a elétrica não é o meu domínio, eu não domino plenamente a elétrica, mas isso é uma coisa que eu tenho é um medo da parte elétrica. Eu sou meio cagaço para qualquer coisa elétrica eu faço com. Pode ser tensão mais baixa que for. Posso estar mexendo com um computador ali, tensão baixinha, mas eu faço com todo cuidado, porque é ao respeito total pela eletricidade, né? Até porque o nosso corpo não é feito para essa. Nosso corpo não é feito para com carga alta, né? Bom, e também, pessoal, os motores que possuem uma seta na carcaça indicam o sentido de rotação, né? Então, é aquele motor que ele só tem um sentido de giro, ele não pode girar em sentido contrário, somente naquele que é apontado. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Vocês têm aí alguma dúvida, questionamentos? Danilo, Charles, Wênio, Larissa e Emerson, tudo certo? Tudo certo, Tudo professor. certo, tudo certo. Ótimo, então, Certo. pessoal. Então, finaliza a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, só me procurar. As atividades lá, a plataforma continua aberta para vocês fazerem os envios. Na próxima semana, então, a gente inicia a próxima OC, que é de termodinâmica. Bom, pessoal, então é isso aí. Finaliza a aula aqui por hoje. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite aí, pessoal.